Eles sabem o que devem fazer, mas não fazem. Um descaso cultural com a própria saúde. Pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia mostra que apenas metade dos homens que procuram urologistas o fazem por absoluta pressão de namoradas ou esposas. Sobre a saúde do homem, é um projeto na ordem do dia, aliás, já foi votado e vetado. E esse é o assunto do programa Saúde e Vida. Os nossos convidados, o deputado Adilson Rossi, do PSB, que é autor do projeto de lei 237 de 2012. Ele que dispõe sobre a política estadual de atenção integral à saúde do homem. Dr. Cláudio Murta, que é urologista, coordenador do Centro de Referência de Saúde do Homem da Secretaria de Estado da Saúde. Marta McBritton, que é presidente da ONG Barong. E o Dr. Fábio Freire, que é médico assistente da disciplina Clínica Médica da Unifesp, membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e também reumatologista. Muito obrigado pela presença de todos os senhores. Deputado, vamos falar um pouco da oportunidade desta lei que foi votada, foi vetada, mas da amplitude. Quando se fala na saúde do homem, como eu disse na abertura do programa, quase sempre relegada a um segundo plano. Eu quero aproveitar para cumprimentar aqui os meus pares e dizer que a abertura do programa já é a síntese da razão que me levou a apresentar esse projeto. E se eu estiver enganado, eu acho que eu estou aqui no lugar próprio para tirar as minhas dúvidas e corrigir os meus erros. Mas acho que é uma questão cultural, né? O homem, ele não procura médico. Eu acho que todo homem acha que é meio super-homem. E, na verdade, não existe homem super-homem, a não ser nos heróis das revistas em quadrinho e hoje nos cinemas, né? Então o homem tem a dificuldade de procurar um auxílio médico, de fazer exames. E eu digo isso porque eu sou homem também. E às vezes eu sou até induzido, empurrado a fazer determinados exames, como você disse aqui na abertura do programa. A namorada, eu já estou com os filhos, né? Que nos chamam a atenção, você tem que fazer uma consulta médica, fazer a bateria de exames. Então, o projeto nasceu dentro dessa necessidade. Levar o homem é uma questão cultural, a gente sabe que é difícil mudar a cultura de um povo, né? Sociologia diz que é mais fácil você criar uma nova cultura do que mudar uma cultura já existente. Mas quem sabe a gente não pode, nas crianças, nos adolescentes, criar essa cultura de que o homem precisa, sim, procurar a medicina, fazer exames periodicamente, para evitar uma série de problemas que eu tenho certeza que o Dr. Fábio, o Dr. Cláudio, a Marta vão falar aqui com muita propriedade. Eu pergunto ao Dr. Cláudio, muito bem-vindo à Saúde e Vida. Dr. Cláudio, por que o homem é tão refratário? O senhor que está ali na linha de frente, no serviço de saúde, por que o homem é tão resistente, tão renitente quando se fala da saúde dele mesmo? Bom, primeiro, agradecer o convite para estar aqui junto com vocês, conversando nesse assunto que realmente é extremamente importante. Existem os fatores culturais e sociais, como o deputado já comentou. O homem, ele acha que é o super-homem mesmo, né? Ele evita de ir ao médico porque ele acha que ele não vai ficar doente. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. O homem morre mais cedo que a mulher. Então, se tem algum super-herói aí, na verdade, não somos nós não, são as mulheres. Além disso, aí tem coisas que vêm do passado, de os homens darem a desculpa que eles têm que trabalhar, então eles não podem faltar ao serviço. Quando hoje em dia isso já não é mais verdade. Existe abono de faltas por procura ao médico, existe a mulher que hoje em dia trabalha também e ajuda no sustento da sua casa. Mas continua cuidando, e cuidando mais do que o homem, cuidando mais de si. E aí é que é a questão, na verdade, a questão do cuidado sempre relegado à mulher, quando na verdade o homem precisa cuidar dele mesmo para poder cuidar da família, né? Quer dizer, não tem como você cuidar da sua família se você não vai ao médico e não se trata. Sim. Então essas são as principais entraves, né, para o homem ir ao médico. E tem uma questão que hoje em dia felizmente tem diminuído, que antigamente a mulher tinha o seu centro de referência, tinha o seu hospital, e isso vem há pouco tempo aparecendo no nosso meio. Mas já existe o Centro de Referência da Saúde do Homem do Estado de São Paulo. Eu vou até perguntar e explorar a sua expertise aqui, porque o deputado antes do programa perguntou, mas existe um centro? Existe. Do projeto que virou lei e foi vetado. Tem agora esses projetos de lei que eu, como o deputado está tentando fazer isso, se enraizar na nossa política e no nosso sistema de saúde, né, para facilitar o acesso do homem
ao meio médico, né, ao serviço de saúde. Então, acho que isso é uma coisa que antigamente era verdade, mas que hoje em dia talvez esteja mudando. Então, acredito que não tem mais motivo para não ir no médico. Doutor Fábio, o que falar sobre essa resistência masculina aí ao serviço de saúde? Por que disso? Aliás, qual é o maior entrave cultural que isso se depara? Muitas vezes, quando o paciente chega, já chega deprimido, não só pela doença, mas por ter demorado tanto. Sim, na verdade o homem, como já foi dito pelos meus pares aí, tem essa resistência natural a admitir algum tipo de problema, né? Essa questão de ele ser o provedor muitas vezes, ou isso tem mudado na sociedade atualmente, mas ele se enxerga assim, faz com que ele também transporte essa força para todo o resto, né? Então ele não admite nenhuma fraqueza. Então esse próprio reconhecimento de que ele tem algum tipo de fraqueza não é algo fácil, né? Sim. É aquela coisa de que o homem não chora, isso é uma coisa que está enraizada desde da infância, né? Então isso aí, essa cultura, ela já se transfere para outras esferas também. E isso daí tem repercussões em várias outras áreas também, até na questão política, por exemplo. Hoje, 70% dos programas de prevenção existem para mulheres. Não existe quase nenhum programa de prevenção bem feito para homem. Sim. Então, quase tudo porque que existe... Porque não foi formatado ou por falta de demanda? Se os homens não procuram serviço de medicina, logo ele não está organizado para receber. É multifatorial, né? Isso contribui, mas a própria falta de uma cultura de que isso é algo importante, essa percepção de que isso é importante, faz com que houvesse esse atraso muito grande na instituição de políticas para a saúde do homem. Então, a maioria do que existe hoje é para a mulher, câncer de mama, câncer de... Sim. Enfim, e de uma forma geral, essas políticas de rastreamento são muito focadas em mulheres. O que contrasta com os estudos científicos, que a maioria é feita em homens no mundo. Muito do que se tem de ciência existe para homem. Tem até uma área da medicina que surgiu agora, que é medicina de gênero, que se chama Gender Medicine, né, no inglês, em que se estuda a diferença entre as doenças em homens e mulheres. E aí, uma das coisas que se fala muito nisso é como tem tanta coisa escrita cientificamente sobre o homem e quase nada sobre mulheres. Mas, apesar disso, as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Então, uma das coisas que fazem elas viver mais é que elas se cuidam mais. Tem uma cultura de ir ao médico, você percebe que o ginecologista ele abraça o paciente. É uma relação assim muito forte entre o médico e a sua paciente. Então, a mulher é muito mais fácil de cuidar. Ela se permite também, sim, né? Essa coisa. E isso que eu consigo observar. Sim. Marta, isto posto, o que falar sobre a questão da saúde do homem, eu pergunto aqui para a mulher, a cuidadora, vamos dizer assim. Dá para falar também de saúde do homem na mesa de bar? Dá para falar de saúde do homem sempre. Quem é, né, a Barong? Bom, agradeço o convite. Né? O Barong é uma ONG que foi fundada em 96 e com o propósito de falar sobre saúde sexual e reprodutiva da mesma forma como a gente fala na mesa de bar, quer dizer, com muita vontade. E desde 96, é claro que a gente foi abrangendo uma série de outros temas ligados à saúde, até porque, né, saúde é o conjunto da obra, sim, então você não pode falar sobre saúde sexual e reprodutiva sem trabalhar também em diversas questões ligadas a masculinidades, a gênero, etc. Né? Mas o que eu fiquei pensando quando vocês nos convidaram para participar desse programa foi, a gente está em março, né, perto do Dia Internacional da Mulher. Eu falei, nossa, que legal, a gente vai falar sobre homem perto do dia 8 de março. Né? E a gente também tem o Dia do Homem, que é o dia 15 de julho, nacional, e internacional, dia 19 de novembro. Né? E uma das coisas que a gente sempre discute entre nós é essa diferença, né? Porque o Dia da Mulher é o dia que você empodera a mulher, né? Que você diz para a mulher, olha, você pode, você luta pelos direitos da mulher. E o Dia do Homem é exatamente ao contrário, é tudo isso que a gente falou, é o dia que a gente vai dizer, olha, você não é o super-homem. Você vai ter que desconstruir muitas vezes, né, a masculinidade. Abrir mão, né, do superpoderes. Dizer, olha, você é mortal, as pesquisas apontam que você pode morrer 7 anos antes, e isso não é orgânico, né, isso é por falta de cuidados. Né? Então, todas essas contradições, quando a gente fala de saúde do homem,
que são os elementos que a gente deve trabalhar. Né? Na verdade, eu acho que o que acontece muito é que o homem vai ao pediatra, né? E depois vai ao geriatra. Né? Ele fica um tempo apartado da saúde, né? Longe da saúde. Mas alguma coisa está mudando, não é? Está mudando. Agora, esse limbo que ele fica é que eu acho que é o objeto de estudo. E aí está tudo o que vocês falaram, né? Está uma saúde preventiva que também muitas vezes não sabe receber esse homem. Sim. Né? Tem a questão cultural, né? Você vai num posto de saúde, o Barong, a gente viaja o Brasil todo. Você vai em alguns atendimentos básicos em que a televisão está ligada na Ana Maria Braga, né? Num programa de receita feminino, um monte de criança correndo, né? Só mulher, né? Como se sente esse homem ali dentro? Esse ambiente não lhe pertence, né? Ele sai correndo. Né? Ele entra e sai. Ele trava, porque não é o ambiente dele. Né? Então, como é que você modifica tudo isso, né? Num país gigantesco como o nosso? Né? Sim. Eu vou pedir para o deputado, e aliás, o nosso telespectador, conferir o que pensam os paulistanos nas ruas sobre esse tema, a saúde do homem. Vamos conferir. Você faz que tipo de exame? Exame, normalmente eu faço de exame de rotina, coração, exame de sangue, colesterol, triglicérides. Mas você leva a sério, você faz um agendamento anual, como que é? Sim, todo começo de ano eu procuro fazer. Casado ou solteiro? Solteiro. Uma cuidar da saúde, vai sempre ao médico? Sim, com frequência. Que tipo de exame faz assim? Olha, normalmente é de sangue, de urina, fezes, rotineiro, né? Eu tenho diabetes, tenho que acompanhar a glicose, a glicemia, né? Então, normalmente eu tenho feito exames. Tem filhos? Tenho um. Incentiva os filhos também ou muito novos ainda? Não, são novos ainda, né? Mas regularmente a gente leva ao médico quando há necessidade, né? É importante para a saúde mesmo, né? Para você estar sempre bem, sempre disposto para trabalhar, para estar sempre disposto, é isso aí. Que tipo de exame você costuma fazer? Faço exames de sangue, exames de colesterol, de coração, todos os exames, cardio, tudo mais. Mas isso sempre? Você está com quantos anos? Eu tenho 26. Tem esse costume desde novo? Não, mais ou menos a partir de uns 20, 21, 22. Na sua família é comum, seu pai faz também? Meu pai faz também. É difícil ter tempo para isso, né? E a gente acaba deixando de lado. Vou fazer sábado mesmo, vou fazer exame de colesterol, coração. Particular, porque o governo não... A gente esperar pelo governo morre. É importante por quê? Porque se você não se cuida de você, vai cuidar de quem, né? Tem filhos? Tem. Ensina isso para os seus filhos? Com certeza. O que você fala para eles? Cuidar da saúde para ficar velho firme, né? A mulher se cuida mais que o homem nesse aspecto ou não? Eu creio que sim, viu? Eu acho que a mulher, acho que já desde cedo, no começo da adolescência, ela já tem um contato maior com o médico do que o homem, né? Então acho que nesse aspecto, sim, elas... É cultural, a mãe leva... Sim. Até por essa questão de... Exatamente. Vai com a mãe já e tem um acompanhamento já desde cedo, né? Acompanhamento desde cedo, preventivo, deputado. Tem uma faixa de idade aí, né? São muito jovens ainda, mas dizem que vão ao médico e parece que não é isso que o serviço médico vê, né? Em todo caso, eu queria conferir com o senhor aí essa questão, como formar essa nova cultura de pessoas mais preocupadas consigo e que procurem um serviço médico. Teve gente aqui que falou que, olha, não dá para esperar pelo governo, não. O senhor viu aí, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Marta pela informação de 2 datas que ela deu aí, que... Sim. São relacionadas ao Dia do Homem. Eu achei que o Dia do Homem era só o dia de todos os santos. Mas agora cheguei à conclusão que tem as 2 datas. E por outro lado, respiro um pouco aliviado, porque talvez eu não esteja tão errado no propósito da apresentação desse projeto. Eu ouvi aí o doutor Cláudio, o doutor Fábio falar sobre a questão cultural. A pergunta que eu faria para o doutor Cláudio, para o doutor Fábio, é que se houvesse um pouco mais de divulgação, através dos meios de comunicação, de uma forma geral, né? Assim como há com relação à mulher. A gente vê aí a televisão apresentando alguma propaganda, o rádio, as revistas, os outdoors, né? Hoje nós temos, eu estava viajando esses dias pelo interior do estado, tem um ônibus de uma empresa de ônibus todo pintado de rosa.
muito bonito por sinal, e escrito lá sobre a luta contra o câncer de mama. Eu não vejo essas propagandas com relação à saúde do homem. Se nós precisamos mudar a cultura desse povo, eu acho que essa mudança tem que nascer com essa informação, com esse apelo, para que o homem procure o sistema de saúde. Eu vou perguntar alguma coisinha lá na frente, depois sobre esse sistema, mas eu acho que tem que haver essa propaganda, esse chamamento, para que o homem entenda a necessidade de procurar um médico, de fazer exames periodicamente. Eu perguntaria a vocês se há necessidade dessa informação, desse apelo. E segundo, eu acho que o sistema nosso de saúde é precário não no nosso estado, é precário no nosso país, né? Sim. Eu acho que tem que haver um esforço em todas as esferas. Nós falamos muito do governo do estado, até assistimos aí agora em instante, e político sofre, né? Você está perguntando se ele vai fazer exame, ele diz, não, quero fazer, mas o sistema de saúde não está com nada. Tem muita fila. A gente vai aprendendo, né? Mas é um conjunto, eu acho que não é só política de saúde em âmbito estadual, é municipal, é federal, né? Hoje nós temos aí uma tabela SUS que assusta os médicos. O médico hoje não quer depender de sobreviver pela tabela SUS. Aí nós temos, se eu estiver enganado, me ajudem, por favor, médicos, eu não diria que são de baixa qualidade. Eu acho que eles são bem preparados, mas lutam contra o tempo. Você não pode gastar tempo com o paciente. Eu ouvi aqui o doutor Fábio falar que o ginecologista tem uma relação com o paciente, né? Que você acaba dando ao paciente essa liberdade e essa confiança que ele tem no médico de abrir o coração. Quem depende hoje da tabela SUS não tem nem tempo de conversar, meu amigo. Bota você dentro de uma mesinha, dá uma olhada, tá tudo bem, vai para casa e tchau. Eu perguntaria se isso influencia também na procura do sexo masculino a essa ajuda médica, a essa assistência médica, a essa necessidade que nós temos, né, como já foi dito aqui, de procurar os médicos e de estar fazendo exames periodicamente. Perguntas já anotadas e serão respondidas no próximo bloco do Saúde e Vida, que volta em instantes. Estamos de volta no Saúde e Vida. O assunto de hoje é a saúde do homem. No bloco anterior, o deputado Adilson Rossi deixou algumas perguntas para os nossos convidados médicos. Doutor Cláudio, sobre essa questão da visibilidade da campanha de saúde do homem, aquela luz azul que apareceu em alguns monumentos de São Paulo no mês de novembro, aquele imenso bigodão que ficou lá no Instituto do Homem, vamos dizer assim, isso tudo marca, é uma maneira de atrair essa clientela refratária, não é? Sem dúvida, não tem jeito, o que não é visto não é lembrado, né? Então, isso qualquer propagandista sabe, qualquer pessoa de marketing sabe. E o Novembro Azul veio para tentar criar essa imagem que se perpetue pelos anos e aí sim construa uma mentalidade do homem ir ao médico e ao urologista, ao seu clínico, para fazer os exames preventivos. Ser lembrado da sua importância é fundamental. O deputado tinha até perguntado no hospital Brigadeiro, aqui do nosso lado, né? Brigadeiro. Aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, 2191, se não me engano, mas eu não tenho certeza. Sim, ou seja, é um lugar de referência, onde os homens são encaminhados, vamos dizer assim, do serviço de saúde. O serviço de saúde brasileiro, na verdade, não é só estadual, não é só aqui em São Paulo, ele se baseia em descentralizar, ou seja, a gente trata as pessoas com as suas doenças mais simples, teoricamente perto das suas casas, e aí, à medida que a complexidade do problema vai aumentando, elas vão vindo para centros mais especializados. O Centro de Referência de Saúde do Homem, ele seria a referência para as doenças do homem, que são de tratamentos mais complexos. O que o Pérola Byton é para a mulher, tem o Hospital Brigadeiro para o homem. O Hospital Brigadeiro para o homem. Exatamente. Doutor Fábio, sobre essa questão, muito bem tabulado, eu digo aqui pelo deputado, quando se fala de uma proposta de uma lei, ou seja, que vá, que objetive trazer
os homens para o serviço de saúde e, mais do que isso, quebrar a resistência, essa cultura. Deixa eu ver essa possibilidade, ou seja, a maneira de fazer lembrar, como disse o Dr. Cláudio, é o caminho? Com certeza, é um dos caminhos, né? Existe uma diferença muito grande entre eficácia e efetividade. Então, uma coisa que funciona, ela é eficaz. Seja um medicamento que eu dou para baixar essa pressão, se ele consegue fazer isso, ele é eficaz. Agora, se você não toma, ele não é efetivo. Então, muitas coisas são eficazes e não são efetivas. Eu enxergo que as campanhas de esclarecimento, a propaganda, isso é uma forma de transformar em efetividade uma política. Porque às vezes ela não conseguiria isso se não tivesse esse braço. Porém, não apenas isso tornaria isso efetivo, tem que ter a outra ponta. É a mesma coisa de você anunciar que você faz um monte de coisas e aí vem aquele monte de gente no seu consultório, na sua loja, e você não tem como atender essas pessoas, como dar uma vazão. Então, é necessário que se estruture todas as pontas, né? Porque senão a efetividade ela se perde. Então, precisa haver a lembrança, a campanha, e o serviço de saúde tem que estar pronto para receber essas pessoas. Claro que haverá ajustes no meio do caminho, mas não pode haver uma coisa muito discrepante. Então, eu concordo que, sem sombra de dúvida, traz muita efetividade a esse tipo de política, né? A propaganda, a campanha, enfim. Respondido, deputado, nessa linha, ou seja, quando o serviço de saúde abraça uma causa e tenta chamar para si esse leque de uma fatia da sociedade que não está coberta, como disse a Marta, é um salto, né? Sai do pediatra e já vai direto para o geriatra, ou seja, como trazer para dentro do serviço de saúde. Deixa eu ver essa possibilidade, seja numa lei, seja em campanhas. Depois eu vou explorar mais isso com a Marta, que eu acho que é a especialidade da Barong. Eu acho que o Dr. Fábio falou uma coisa mais do que sensata, né? Não adianta também você fazer a propaganda, chamar as pessoas e não ter como atendê-las. Eu até aproveito para perguntar aqui, não sei, talvez para o Dr. Cláudio, qual é a capacidade de atendimento hoje desse Hospital da Brigadeiro? Vocês têm fila de espera? Como é que funciona isso? O hospital, ele, apesar de ter no noticiado no passado aí surgido um e-mail dizendo que estava ocioso, não estamos ociosos não. Infelizmente, nós estamos na capacidade máxima do hospital. Tem fila de espera, como qualquer serviço público de saúde nesse país, infelizmente tem. Mas a gente consegue manejar, ele é manejável porque o sistema tem funcionado para nós razoavelmente bem, ou seja, do encaminhamento para o tratamento dos pacientes. Precisa ser melhorado algumas coisas, mas... Agora, eu acho que o mais, assim, eu concordo com o que o Dr. Fábio falou, isso é perfeito, não adianta fazer campanha de diagnóstico de câncer de próstata, aí você diagnostica o paciente e deixa ele na mão, quer dizer, é pior fazer isso do que não fazer nada, né? Por outro lado, eu vejo que essas campanhas servem não só para o paciente que depende do sistema público ou que, enfim, que vai tratar só o seu câncer de próstata. Isso serve para o homem ir ao médico tratar sua pressão, tratar outras coisas que eventualmente tem no nosso meio e que ele não está sendo utilizado, né? Existe o paciente também que procura por outros serviços, outra forma de Santa Casa que seja, ou serviços particulares, privados, para também fazer o seu acompanhamento. Porque também nesses lugares nós encontramos homens que não têm esse hábito. Então acho que assim, essa campanha no caso foi boa nesse sentido. Aí agora resta ao serviço público principalmente acertar essas pontas para que haja a demanda e seja suprida as suas necessidades. Deputado, Centro de Referência em Saúde do Homem, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2651, pertinho da Assembleia Legislativa, aqui no Jardim Paulista, portanto, muito próximo da Paulista. Algum problema, posso até te acompanhar, a gente vai andando lá. Deputado. Mas, Marta, sobre campanhas e efetividade, Barong faz muitas campanhas. Ela aproveita, inclusive, a efeméride, ou seja, quando há a grande circulação, a movimentação de pessoas, eu digo assim, grandes eventos, e consegue alcançar algumas pessoas com campanhas muito pontuais e efetivas? Olha, a gente não perde a oportunidade. Por exemplo, nós estamos preparando agora para a Copa do Mundo todo um trabalho para ser realizado nos bares, em vários bares que vão transmitir, quer dizer, o Brasil inteiro vai transmitir a Copa do Mundo, obviamente, né? Mas a gente está preparando toda uma linha de materiais educativos que é justamente para trabalhar diversas questões ligadas à saúde do homem, aonde eles vão estar.
Posso mostrar, inclusive, alguns deles. Esse é o cuidando deles, guia de saúde sexual e reprodutiva do homem e outros cuidados. Exatamente. A gente vai estar trabalhando com o guia cuidando deles, mas também com outros materiais que a gente deve rodar ainda esse mês e apresentar e já começar a distribuir nos bares de São Paulo, né? E como o Barong trabalha, a gente libera os nossos direitos autorais, ou seja, se um outro estado se interessar por algum dos materiais que a gente vai desenvolver para a Copa do Mundo e quiser utilizar, eles vão estar disponibilizados no site, né? Ou uma campanha que a gente realiza, por exemplo, é no Dia do Caminhoneiro. No Dia do Caminhoneiro a gente vai para pontos de parada, né, e trabalha conversando com os homens e encontrando maneiras de discutir com eles questões de gênero. Por exemplo, um ano a gente estava no interior de Goiás e o que a gente fez? A gente ofereceu para os homens, né, e eram mais de 450 caminhoneiros, serviço de manicure. Né? Então, eles ficavam 6, 8 horas ali e eles podiam fazer a unha. Tinha cabeleireiro, tinha corte de cabelo, tinha massagem, mas com o que a gente queria falar com esse homem quando a gente oferecia para ele fazer a unha? Discutir que o autocuidado, as questões com o próprio corpo não é uma questão feminina, né? E a gente ficou muito espantado porque a grande fila que se formou foi para manicure. Né? Tinham outros trabalhos que a gente desenvolveu nesse dia, mas a fila para manicure era incrível, né? E no final do atendimento você via aqueles caminhoneiros fazendo assim, olhando para a própria mão e dizendo, agora eu vou fazer a unha sempre. E aí era a deixa que a gente tinha para discutir outras questões. Então eu acho que quem trabalha com saúde do homem, com educação, tem que trabalhar a criatividade, tem que encontrar um nicho, né, para você abordar. Né? Por isso, como é falado uma palavra tão cara que é prevenção, quando se fala em saúde, economia e saúde, prevenção. Exato, a gente não pode ser chato quando fala em prevenção, né? A gente tem que ser lúdico, a gente tem que ser divertido, e eu acho que é esse o trabalho e o desafio de todos os educadores em saúde. E nesse sentido, inclusive na saúde do homem, eu acho que a escola tem um papel muito importante, né? Se você pensar que parte da mortalidade em homens jovens está ligada a acidente de trânsito e violência, né, aí é a construção de gênero, é como esse homem é educado. E por isso que é tão importante você trabalhar na escola, em educação, as questões ligadas à formação e ao comportamento. E como é trabalhar grupos específicos, como caminhoneiros, por exemplo. Assim. É customizada, digamos, a campanha para esse tipo, para esse nicho? Nesse sentido, a gente sempre busca... aí são outras questões também, né? Na verdade, a gente é muito criativo, mas a gente sempre também cai na questão da captação de recursos, né? Quer dizer, porque a nossa demanda por trabalho é sempre muito maior do que os recursos que a ONG tem, obviamente, né? Então, discutir essa questão da saúde do homem com a iniciativa privada também é importante, né? Se a gente sabe que o homem tem uma dificuldade em dizer no trabalho que ele vai ao médico, embora ele possa, a legislação o protege, mas entre ele ter a legislação e ele verbalizar isso tem uma diferença, né? Então, a iniciativa privada também tem que estar envolvida nessa discussão, né? Ela também tem que criar oportunidades para que esse homem possa dialogar, né, e possa sair, né? Sim. Então, é o conjunto da obra. Eu acho que a gente aqui não vai conseguir dizer, então essa é a forma X. Não, trabalhando todas as possibilidades, né? Sim. Desde a ponta até a educação, enfim. Gostaria de perguntar para os dois convidados médicos aqui, nesse minuto e meio que nos faltam aqui antes desse bloco, sobre a questão de prevenção. Doutor Fábio, isso pode fazer toda a diferença em termos de atendimento médico? A prevenção é tudo em medicina, ou seja, descoberta antes da doença fica mais barata para tratar, custa menos para o serviço de saúde, custa menos para o paciente? Sem a menor dúvida, né? A gente tem vários graus de prevenção, né? Temos a prevenção primária, que é evitar que a doença apareça. Então a vacina, por exemplo, é isso. A gente vacina a pessoa, ela nunca vai ter a doença. Temos a prevenção secundária, que é descobrir a doença quando ela não tem manifestações ainda. Então, quando a gente fala no rastreamento do câncer de próstata, rastreamento de qualquer doença, essa doença já existe e aí a gente descobre mais cedo. Então, isso também é uma outra forma.
E as outras formas de prevenção que são pouco menos conhecidas e entendidas assim, que é a prevenção terciária, que é evitar que, uma vez que a pessoa tem uma complicação, que ela piore, aí é centro de reabilitação, é importante nisso. Então, a prevenção inicial, que é essa primária e secundária, ela é fundamental porque a gente consegue interferir com a história natural da doença. A gente consegue pegar uma pessoa que invariavelmente caminharia para um desfecho ruim, para a morte, e evitar isso. Sim. Quando você descobre precocemente. Então, você salva muitas vidas e diminui os custos drasticamente do sistema de saúde. Sim. E o problema que existe hoje é esse espaço, esse abismo entre as diretrizes que existem, né, e as pessoas seguirem isso. Sim. Né, tanto médicos quanto pacientes também procurarem. E existem razões diversas que levam isso a ocorrer. E até puxando um pouco do que o deputado falou anteriormente sobre esse tempo de consulta ser curto e a remuneração ser muito ruim, isso certamente colabora com a deficiência do atendimento de uma forma geral. Então, a superlotação de hospitais, superlotação... Tudo isso acaba expulsando também. Porque, na verdade, o paciente, quando procura o médico, ele procura porque está com algum sintoma. Ele não procura para se cuidar. A prevenção tem muito a ver mais com cuidado. Eu costumo dizer para os alunos de medicina, onde eu ensino, e os residentes, que o médico não só trata, ele cuida. Então, o tratamento e a prevenção é o cuidado. Sim. Se você só dá um remédio, é tratamento. Mas se você faz a prevenção, você cuida do paciente. Então, acho que precisa cuidar mais das pessoas e tratar, não só tratar. Tratar também. Doutor Cláudio, só para fechar esse bloco, em um minuto, falando um pouco de prevenção, depois a gente vai falar de outros assuntos aqui no próximo bloco, mas sobre prevenção, isso pode fazer diferença no serviço de saúde, no serviço público em especial? Sem dúvida nenhuma. Se a gente for pensar que, por exemplo, prevenir DST, o tratamento do HIV, por exemplo, com o simples uso do preservativo que custa centavos, enquanto o tratamento do HIV, da AIDS e de todas as complicações custa milhões, só nisso daí a gente já economizaria muita coisa. Fora as vidas humanas e sofrimento que isso leva. O tratamento de câncer de próstata, apesar de muito debate, também diminui a mortalidade. Se você fizer o tratamento precoce, você diminui também complicações que levam a gastos e sofrimento do paciente e morte. Enfim, então, sempre quando você consegue fazer antes as coisas, em medicina, me parece mais razoável. Não é bem verdade, né? Tem um professor de clínica médica aqui, a gente sabe que às vezes isso não é tão matemático, mas de uma forma geral, quanto antes melhor. Ok, no próximo bloco vamos falar mais da saúde do homem. Voltamos em instantes. Saúde e Vida está de volta e o assunto de hoje, a saúde do homem. Eu pergunto ao Dr. Cláudio sobre o tabu que é o homem procurar o urologista. Se a mulher tão facilmente marca uma consulta com o ginecologista, porque o homem displicente faz o possível e o impossível para não ir. O homem não vai em médico nenhum, né? Mas o urologista talvez seja realmente pior. Assustador, né? Primeiro porque existe uma fantasia que o homem cria antes de ir ao urologista e ter que mostrar o órgão sexual, mostrar o pênis para o urologista. Estou falando nem do exame da próstata, então é uma tragédia. Mas só o fato de ter que falar, olha, por favor, o senhor poderia abaixar a sua calça para a gente examinar, porque está com um sintoma, está com um problema ali, já causa um certo... Isso tudo por questões sociais, né? O sexo é proibido, o pênis é sujo e por aí vai, né? Então, talvez esse seja tem a questão das DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, que tem a culpa, né, de quem adquiriu, porque, puxa, eu fiz algo errado, né? Então, o urologista, ele é sempre um homem, um médico mais... O pessoal fala até baixo, né, que vai no urologista. Aonde você vai? Não, no urologista. Não, vou no urologista. Ele não tem vergonha de falar que é. E tem mudado um pouco isso, mas é uma questão cultural, né, social ainda, que precisa melhorar muito para a gente poder assumir e o homem ir mesmo, né? Sim. Doutor Fábio, sobre a questão do homem
ter essa dificuldade de procurar o serviço médico. Parece que 60% dos homens só vão ao médico com a doença já no estágio avançado. Isso é possível se mudar, ou seja, com alguma política pública ou alguma atitude mais simples de convencimento mesmo? Quando o secretário da Saúde, Davi Wipp, esteve aqui nessa Casa de Leis, ele falava desse esforço de o filho levar o pai no serviço de saúde, procurar um sábado, sabe? Para não alegar falta de tempo, e filas e tudo mais, mas assim, a família conduzir o homem ao médico. Eu acho que essas estratégias elas devem ser tentadas, porque você tem um déficit geracional também, né? Então as gerações mais novas tendem a estar um pouco mais abertas a novidades do que as gerações mais antigas, então acho que isso é uma coisa que pode ser explorada, então acho que isso é uma boa estratégia de tentar fazer com que a família se envolva no cuidado, né? Porque isso a gente observa muito, essa distância entre gerações com alguns tabus, algumas... então acho que a geração mais recente ela é um pouco mais aberta a essa novidade, até porque ela foi moldada, está sendo moldada num ambiente de muito dinamismo. Sim. Né? As coisas são muito rápidas, né? Até alguns jornalistas cunham o termo geração Zap, porque já foi X, Y, agora é muito rápido, né? Então acho que isso de alguma forma favorece. Eu noto que há um pouco mais de abertura nesse sentido. Então acho que esse caminho, aliado a campanhas e tudo que puder ser feito é válido. Então nenhum esforço é desperdiçado. O que não pode é se enxergar como exclusivamente um único fator que vai resolver tudo isso. É um conjunto de pessoas, sociedade civil, política, o governo, sociedades médicas, todo mundo com o mesmo objetivo e cada um trabalhando de uma forma equilibrada para alcançar isso. Da parte dos médicos, valorizar a consulta de rotina, criar essa empatia, essa proximidade, doutor? O médico precisa aprender a cuidar, não só tratar, aquilo que eu falei. Isso é uma coisa muito frequente nos consultórios médicos. Assim, aquilo que eu falei de eficácia e efetividade se aplica em tudo. Inclusive no médico seguir as recomendações. É muito comum o indivíduo ir no médico hoje, quase sempre por algum sintoma, e naquela hora que você vai no médico, ele tem a oportunidade de fazer a prevenção em você. Não foi por isso que você foi nele, você foi com ele porque ela está com a dor no joelho, ou a dor no estômago. Mas ele deveria, neste momento, fazer isso. Mas isso quase nunca acontece. Por um déficit educacional do médico, assim, de tempo ser muito curto, de foco. Então, existe um gap aí, uma distância entre essa prevenção e ela ser realizada. Porque muitas pessoas que vão no médico, elas não vão com essa finalidade. E se os médicos fizessem isso durante as consultas... Sim. E aí isso ajudaria muito, geral. E a primeira consulta ajudaria muito, porque você vai procurando ele, é uma oportunidade, é o que nós chamamos de oportunidade. Ou seja, o cliente está ali, dentro do consultório. Na sua frente, ele foi lá por outra razão, uma dor em algum lugar e tal. Aí você aproveita, o senhor tem acima de 5... Eu faço de rotina no meu consultório. O senhor já tem que fazer essa prevenção, o senhor tem que fazer isso. O cara fica até... Eu escuto isso assim, doutor, nunca nenhum médico falou isso para mim. Eu tenho um cardiologista, eu tenho um endócrino, eu tenho sei lá o quê. E a gente tem que ser, obviamente, para evitar qualquer tipo de constrangimento, de esclarecer que isso não é por intenção, obviamente, ou desatenção, mas é porque é uma cultura da própria maneira como a medicina é feita hoje, né? Essa fragmentação do atendimento que o sistema colocou prejudica um pouco isso. Né? Então, precisaria haver mais esforço para valorizar a atenção básica, aumentar o tempo de consulta, melhorar a remuneração dos profissionais para que isso tivesse mais oportunidade de ocorrer. Porque quando o cara vai no especialista, ele tem que ir supostamente para resolver aquele problema mais específico. Né? Mas hoje eu diria que seria importante também ter um espaço em todas as consultas médicas para fazer prevenção. Doutor Cláudio Só, aproveitando a sua experiência, já estamos caminhando para o encerramento dessa conversa, mas é importante falar sobre a idade desse paciente, o perfil dos que entram no centro de referência do homem, toda a idade, ou cada idade tem um tipo de cuidado. A gente lembra, por exemplo, numa época quente como essa, os homens não tomam água, têm problemas renais, vão baixar no hospital, é isso? Mais ou menos essa correia de transmissão. Nós atendemos praticamente todas as idades. Sim. Crianças recém-nascidas, crianças muito pequenininhas, a gente acaba não atendendo porque o hospital não tem infraestrutura para isso, nem foi feito para isso. Mas o restante, a partir da adolescência, a gente acaba atendendo lá no hospital, sim. Aí cada faixa etária vai ter suas doenças e, obviamente, vão ser os tratamentos direcionados. Sim. O cálculo mais jovem, a
próstata mais idoso, as DSTs também, os mais jovens, enfim, tem várias coisas que a gente acaba fazendo lá. Vamos pensar numa rodada de considerações finais. Eu começo pela Marta, o que faltou dizer, fala um pouco mais da Barong e o trabalho dela nesse convencimento do homem, esse homem ainda refratário ao serviço de saúde e que não presta muita atenção em si mesmo. Marta? Eu acho que a gente tem que encontrar espaços de diálogos com esse homem. Né? Porque esse homem, ele morre de medo de ir ao médico, mas ele também morre de medo de adoecer. Né? Então, é um paradoxo. Né? Então, é justamente aí que a gente deve entrar para dialogar com ele, né? Para buscar alternativas em que ele se identifique e se perceba vulnerável, né? Que ele perceba que ele é um sujeito que pode ficar doente, que pode falhar, que pode chorar, que pode ter um problema ligado à sexualidade, que isso é um outro grande tabu que a gente não vai ter tempo aqui para conversar, né? Mas que pode ter depressão, né? É impressionante nesse atendimento que a gente faz na rua, a quantidade de homens que, justamente por a gente ter um formato que favorece o anonimato, ele pode conversar conosco. É impressionante a quantidade de tristeza que muitas vezes esse sujeito carrega, né? Pela pressão social que ele vive. E a tristeza também traz em si algumas doenças. Claro, né? Claro, sem dúvida, né? A tristeza também está ligada com a autoestima, né? Se você pensar, por exemplo, numa população como o caminhoneiro, que é um dos nossos focos de trabalho, mesmo que ele queira ir ao serviço de saúde, ele tem uma série de dificuldades, onde ele põe o caminhão, né? Ele não entra com o caminhão dentro da cidade. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar na parada do caminhoneiro. Né? Então, quando a gente está falando sobre homens, a gente está falando sobre homens num Brasil muito diverso. Né? Então, o que eu gostaria de convidar a todos, inclusive, e aí eu acho que a gente tem que falar muito fortemente da presença da iniciativa privada, é a refletir sobre esse homem que é uma força de trabalho no Brasil, inclusive. Muito obrigado. Doutor Fábio primeiro, considerações finais, 1 minuto. É isso, eu acho que a gente tem que lembrar da importância que tem a saúde, porque é o nosso maior patrimônio. Sem ela a gente não consegue usufruir de mais nada. E a gente nunca pode perder esse foco, né? Porque muita gente, pelo menos no meu dia a dia, confunde prazer com felicidade. E a felicidade está em você ter saúde, poder usufruir de bons momentos com as pessoas que você gosta, e sem saúde você não consegue nada disso. Então a felicidade é muito mais importante do que alguns prazeres que algumas pessoas insistentemente buscam. Então eu acho que para ter saúde, né, o homem, que principalmente que tem um papel muito importante, assim como a mulher, né, de igual importância hoje na sociedade, ele não pode querer achar que ele não tem que se cuidar, né, porque ele precisa estar saudável para poder usufruir de tudo que ele conquistou, de tudo que ele conquista, do trabalho dele, né, poder dividir. Então ele precisa entender que o corpo dele é a casa dele. Se ele cuida bem do carro dele, da casa dele, por que ele não vai cuidar do seu próprio corpo? Eu acho que é essa percepção que eu gostaria de deixar que precisa ser divulgada e precisa ser alcançada, de que ele tem que cuidar de si, né, porque ele cuida de um monte de coisas, às vezes, que não tem tanta importância, e a si próprio ele não cuida. Então ele precisa olhar para dentro de si e entender isso. Perfeitamente. Tá? Muito obrigado. Doutor Cláudio. Eu acho que a gente tem que pensar no homem como uma vítima de um sistema ainda antigo que precisa ser mudado. Está mudando, mas precisa ser melhorado. Então, mudar paulatinamente, de maneira tão devagar. Mas as mudanças são... Esse processo de mudança passa pela televisão, pelos jornais... Programas de televisão como esse também? Exatamente. Pelos políticos criarem opções para os pacientes, por exemplo, os caminhoneiros, que é onde não tem onde ser atendidos, e pelos médicos saberem atender esse paciente e saber como fazer com que ele tenha aderência ao seu tratamento, enfim, e mantenha uma continuidade no seu cuidado. Então, eu acho que esse tipo de programa, esse bate-papo é importante para que todo mundo comece a refletir dessas
O senhor não cobrou, mas aqui se vota o orçamento do Estado de São Paulo, são 189 bilhões, ou seja, mais recursos para a saúde também acabam asfaltando o caminho até esse homem que está aí, digamos, descoberto do Sistema Único de Saúde ou do Serviço Médico Público. Sem dúvida nenhuma que, como eu disse, a questão política, né, o governo, né, ele é fundamental, mas também o médico é fundamental, não adianta colocar o hospital lá e o médico nem olhar para a cara do doente. Sim. Também não adianta na televisão ficar mostrando só o carnaval, que é legal, bonito, a Copa, mas não falar sobre essas questões que são fundamentais. Então acho que todo mundo tem que ter a sua parte aí e fazer funcionar. Muito obrigado. Deputado, o que faltou dizer nesses 2 minutos? O senhor viu aí que tal e qual o médico, o político também tem que fazer escolhas e aí que vem a questão. Cuidar do homem. Perfeitamente. Eu quero, Jorge, apenas agradecer aqui, eu considero esse momento para mim um privilégio, ouvir pessoas que têm um vasto conhecimento dessa área, só serviu para elucidar aqui talvez algumas dúvidas que eu tinha, já não as tenho mais, e aproveitar esse momento aqui. Reforçar também o empenho em derrubar o Não, isso que eu ia pedir aqui aos meus pares desta casa, que são sensíveis às necessidades da população, inclusive com relação à saúde, para que derrubemos esse veto aqui desse projeto, que eu creio que não é tudo que nós precisamos, muito pelo contrário, é apenas talvez um pontapé inicial de outros projetos que vão tramitar por esta casa. E contem conosco aqui a questão do orçamento, eu já vou me engajar para que a saúde tenha mais recursos. E agradecer a oportunidade. E conhecer também o serviço de saúde aqui, nosso vizinho. Perfeitamente. Centro de referência em saúde do fazer uma visita e dizer que eu estou saindo agora do estudo para uma consulta médica. Né? Eu já tinha marcado e fui aqui sensibilizado pelo Dr. Cláudio, pelo Dr. Fábio, pela Marta, para não faltar essa consulta. Muito obrigado, Jorge. Chegamos ao final. Nosso muito obrigado, Dr. Cláudio, Dr. Fábio, muito obrigado. Marta, muito obrigado, deputado Adilson Rossi. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Saúde e Vida. Eu espero você.